Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer aqui uma aula de soma de momento angular. Então a gente vai considerar, né, que a gente tem duas partículas, né, ou então uma partícula com dois tipos de momento angular, e aí a gente vai tentar encontrar aí, né, como que matematicamente a gente descreve, né, o momento angular que é a soma, né, das duas componentes. Então você pode considerar o caso, por exemplo, o que a gente vai fazer hoje aqui vale para o caso de uma partícula, né, só, por exemplo, que possui dois tipos de momento angular. Por exemplo, o S, que é o intrínseco de spin, né, e o L, né, que é o orbital, que é o extrínseco, que vem das relações de R vetor P. Né, aqui no caso o intrínseco não vem. Né. Então você pode se perguntar, por exemplo, como que a gente descreve o momento J angular, que é a soma dos dois, ou seja, o L mais o S. Né? E perceba que cada um dos dois tem o seu espaço vetorial bem definido. Então, uma partícula, por exemplo, de spin meio, só para a gente fazer a conta aqui, né? Ela tem o seu vetor de spin, né? Dois autoestados, como a gente já discutiu aqui, que é o autoestado ket mais, por exemplo, né? E o ket menos, que você pode representar também como sendo, né? Em termos de S, SMS, né? Então vai ser 1 meio mais 1 meio, né? E 1 meio menos 1 meio, usando aqui a notação de SMS. Já o L, a gente conhece já os estados, né? Que são os estados aqui, que são os harmônicos esféricos do Ln. Né? Então, como que a gente representa, por exemplo, um J, que é a soma dos dois? Né? Como é que ficaria a representação dos autoestados? Quem seriam os autoestados do J? Né? Quem seriam os seus vetores de base? Como é que a gente pode fazer essa brincadeira aí? Né? E vale também para o caso de duas partículas, por exemplo, dois elétrons, né? Na qual você tem, por exemplo, um spin aqui 1 da partícula 1, e você tem um spin 2 da partícula 2, pode ser dois elétrons, um elétron próton, né? Então, dependendo aqui do seu sistema, você vai ter estados distintos, né? E perceba que se, por exemplo, essa partícula aqui for de spin meio, né? Então digamos que o S1 é uma partícula de spin meio, ele vai ter dois estados aqui, que é o ket mais e o ket menos, né? Em compensação, se esse S2, por exemplo, for uma partícula de spin 1, né? Ele vai ter três estados, como a gente já discutiu na teoria do momento angular, né? Que vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, 1, 0, né? O 1 menos 1 e o 1, 1. Lembrando que a gente está falando aqui de spin, ou seja, um momento angular que possui um spin S, ms. Né? Então, como que seria o vetor S total, que é a soma dos dois? Como é que a gente pode representar isso matematicamente? Essa é a pergunta que a gente faz nessa situação. Então, como é que a gente pode trabalhar o vetor, né, S total do sistema? Tá bom? Para a gente entender isso daqui, né, começar a resolver isso daqui, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente conhece como produto direto de dois espaços vetoriais. Por quê? Porque aqui, normalmente, a gente está trabalhando com o espaço vetorial de uma partícula. Aqui a gente está trabalhando com o espaço vetorial que se refere ao spin de outra partícula, né? Ou a gente pode estar trabalhando com o espaço vetorial de spin e aqui um espaço muito maior, que é o espaço do momento angular, né, orbital, né, que pode assumir valores aí tão grandes quanto você queira. Né? Então, como é que a gente pode trabalhar com isso daí? Então, imagine que você tem, né, dois espaços vetoriais aqui, A e B. Né? Vamos considerar que você tem dois operadores ou dois vetores que produzem, né, no caso, dois vetores, né, autovetores A1 e A2. Bom, e você tem um espaço vetorial de um outro operador B que possui dois vetores B1 e B2. Só para a gente ilustrar aqui. O espaço total, né, que vem desses dois operadores, né, vai ser dado pelo produto direto entre eles. Né? A gente diz que é o produto direto entre o A e o B. Como é que é feito isso daí? O produto direto de A e B vai ser simplesmente, né, uma orientação aqui do A, por exemplo, dos autovetores do A, os autovetores do B,
né? E a gente pega os produtos diretos entre os próprios vetores. Tá bom? Então a gente pega aqui o produto de A2 com B2, de A1 com B1, aqui no caso A1 com A2 com B1, né? Tá bom? O produto aqui de A1 direto com B2 e finalmente o produto direto de A2 com B2. Isso na prática significa, ou seja, você vai ter um espaço agora que é 4, né? Quadridimensional. Antes ele tinha só a dimensão 2, aqui 2, e o espaço total vai ser quadridimensional. Então percebe isso aqui sendo um produto, né? Se você tiver aqui no caso dessas partículas aqui que tem spin meio, que você tem 2 estados, ou seja, dimensão 2, né? E aqui você tem um estado com dimensão 3, né? O espaço total do spin total vai ter dimensão 6, que é o produto, né? Então a dimensão desse, por exemplo, S total, desse operador aí S total, vai ser, obviamente, a dimensão do S1 que multiplica a dimensão do S2. No meu exemplo que eu escolhi aqui, esse cara sendo 2, esse cara sendo 3, então aqui vai ser 2 vezes 3, então vai ser 6, né? A dimensão do S total vai ser 6, ou seja, vai ser um espaço agora, né, hexadimensional. Tá bom? Na prática, o que a gente tem? Então, eu vou considerar aqui, né, 2 partículas de spin meio. Né? Vamos fazer o nosso caso aqui de 2 partículas de spin meio, para facilitar um pouco as contas. Por quê? Porque você vai ter a dimensão do S1 aqui sendo 2, a dimensão do S2 sendo 2 também. A gente vai trabalhar aqui com um espaço que é quadridimensional. Então a dimensão do spin total vai ser 4. Né? Como é que a gente faz esses produtos aqui? Ora, a gente tem aqui então, de um lado, a gente tem partículas que possuem, para facilitar a notação, vou deixar só ket mais e ket menos, né, para o S1, tá bom? E para o S2 a gente também tem ket mais, ket menos, só que da partícula 2, né? Lembrando, a partícula 2. Então, o produto direto aqui desses dois espaços, do S1 e do S2, vai ser um ket mais aqui, ket mais, um ket mais, ket menos, né? Se a gente considerar aqui o menos, né? No caso aqui vai ser menos, né? Que é a partícula 1 e a partícula 2, né? Então, menos ket mais, aqui vai ser mais ket menos, e aqui vai ser menos ket menos. Lembrando que esses 4 vetores agora que eu acabei de criar, né, são vetores agora de um espaço muito maior, que tem dimensão 4. Né? Então esses vetores aqui são 4 vetores do espaço do S total. Ok? Então eu posso trabalhar com esses vetores aí, né, sem problema. Só que a gente chama normalmente esses vetores aqui, né, de base desacoplada. Por quê? Né, é uma base desacoplada por quê? Porque na verdade eu estou com as características ainda das partículas individuais. Né? Eu não tenho nenhuma referência do que acontece com o S total. Né? Porque você poderia pensar, ora, se as partículas individuais possuem spin meio, mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2, são as componentes, o total, né, das duas poderia ser entre 1, né, que é mais meio com mais meio, né, poderia ser 0 ou poderia ser menos 1, né, porque você tem menos meio com menos meio. É isso que a gente quer saber, como é que ficaria o spin total do sistema, das duas partículas. Né? E aí a gente precisaria encontrar agora uma base desse spin total. Né? Será que esses vetores, do jeito que eles estão aqui, são chamados de base desacoplada? Né? Esses caras aqui, né, são chamados de estados desacoplados ou bases desacopladas, né, ou autoestados desacoplados, né, porque eles são autoestados dos operadores individuais. Né? Mas isso aqui, em relação ao total, é chamado de base
desacoplada. Tá bom? A pergunta é, essa base desacoplada é autoestado de S total? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Será que essa base aí é autoestado do S total? Nada garante que vai ser autoestado. Se for autoestado, tudo bem, a gente pode continuar usando essa base do jeito que ela está aí, né? Mas nada garante que é autoestado. Lembrando que como individualmente esses vetores representam autoestados das partículas individuais, né? Se eu atuar, por exemplo, o operador S1, né? Que é a soma, obviamente, dos operadores aqui, SX, SY, né? Na direção J, SZ na direção K da partícula 1, né? Da partícula 1 aqui no caso, esses operadores eles só atuam nos kets relacionados à partícula 1. Tá bom? Então, por exemplo, o SZ da partícula 1 atuando nessa base desacoplada ket mais, vai me dar mais H cortado sobre 2, ket mais, ket mais. Agora, o SZ da partícula 1 atuando na base menos mais, perceba que ele vai atuar só, né, nesse rapaz aqui. Então ele atua nesse rapaz aqui e vai me dar menos H cortado sobre 2, ket menos, ket mais. Ou seja, ele não altera, ele não afeta em nada o estado aqui da partícula 2. Tá bom? Pelo mesmo motivo, a gente vai ter, por exemplo, S2 agora do SZ, né, atuando aqui no ket mais menos. Como ele vai atuar agora somente no estado da partícula 2, né, e isso aqui vai dar mais H cortado sobre 2, ket menos, ket mais. Tá bom? Então, só para a gente fazer mais um exemplo aqui, ó, SZ da partícula 2, atuando aqui nesse estado mais menos, por outro lado, vai ser menos H cortado sobre 2, ket mais, ket menos. Tá bom? Então, esse cara aqui atua nesse estado aqui. Tá bom? É assim que os operadores eles atuam, porque esse estado aqui ele é autoestado desse operador, mas esse estado aqui ele não é autoestado desse operador, né? E ele não está no espaço vetorial desse rapaz aqui. Tá bom? É semelhante ao caso, né, de partículas que têm momento angular orbital, né, e de spin. Né? Como o momento angular orbital ele atua só em funções em coordenadas angulares, né? Ou seja, funções reais, espaciais, o operador orbital, L, não atua nos estados de spin. Então aqui é a mesma coisa, são espaços vetoriais distintos. Tá bom? São espaços vetoriais distintos. Então a pergunta que a gente vai ter que fazer é se, né, esses caras são autoestados, né, dos operadores, né, do operador S total. Para responder isso daí, a gente vai precisar, né, aplicar o S total aqui nesses estados aqui. Então eu vou começar, né, como eu sei que S1, SZ1, né, atuando aqui nesse rapaz, né, e em outro aqui, menos menos, por exemplo, é o próprio, né, mais H cortado sobre 2, ket mais, e esse cara aqui é menos H cortado sobre 2, ket menos, né, e a mesma coisa vale para o SZ de componente 2, né, eu posso me perguntar, será que existe, né, e perceba que, por exemplo, o S1 quadrado, né, atuando aqui no mais, né, o S quadrado dá 3/4 de H cortado ao quadrado, ket mais. Tá? Da mesma forma, o S quadrado da partícula 2,
né, o S quadrado aqui, né? Vou fazer aqui o S quadrado da partícula 2, atuando no mais, vai me dar 3/4. Jogar cortado ao quadrado, ket mais. Tá? Então, eu vou me perguntar, será que o S total ao quadrado, né, atuando nessa base desacoplada, né, que a gente chama de base do S1, MS1, S2, MS2. O que acontece com ela? Né? E o S total, componente Z, atuando nessa base desacoplada. O que vai acontecer? O que ela produz? Né? São essas perguntas que a gente vai tentar responder nesse tipo de problema de soma de momento angular. Né? Então, vamos fazer. Vamos começar com SZ total. Então, por exemplo, S total aqui do SZ vai ser, só componente Z, vai ser o SZ da partícula 1, né, mais o SZ da partícula 2. Tá bom? E quando eu colocar ele para atuar agora, o S total em um estado, por exemplo, ket mais, o que vai acontecer? Vai ser SZ1 mais SZ2, ket mais. Esse cara aqui vai atuar somente nesse estado aqui. Então vai me dar mais H cortado sobre 2. Esse rapaz atua somente nesse estado aqui. Vai me dar mais H cortado sobre 2. A gente vai ter mais H cortado, ket mais. Então aparentemente, ó, o mais, o estado aqui desacoplado mais, ele é autoestado do operador SZ total com alto valor mais H cortado. Então, vamos pegar agora os outros, vamos ver o que acontece. SZ total, ket mais, ket menos. Novamente, o SZ1, SZ da partícula 2, ket mais, ket menos. E aí perceba, ó, quando esse cara atuar nesse estado vai dar mais H cortado sobre 2, atua nesse aqui dá menos H cortado sobre 2, então esse aqui é 0. E aí eu posso fazer assim, ó, 0 mais menos. Né? Ou seja, ele é autoestado também, só que com alto valor 0. Mas isso não é muito bom não. Mas vamos ver aqui como é que fica. 0 menos mais, mesma coisa. Se fizer a mesma brincadeira, SZ1, SZ2. Aqui vai ser menos mais. Estado 0 também, que eu posso fazer menos mais. Finalmente, o SZ total, na direção Z, ket menos. Não é difícil de você ver que vai ficar menos H cortado sobre 2, menos H cortado sobre 2. Isso aqui é menos H cortado, ket menos. Tá bom? Ou seja, conclusão. Os autoestados desacoplados aqui das duas partículas, né, eles são autoestados do operador SZ total, só que com autovalores aqui, ó, mais H cortado, 0, 0 e menos H cortado. Isso não é nenhuma novidade, porque um tem mais H cortado sobre 2, o outro tem mais H cortado sobre 2, menos H cortado sobre 2. Então, as possibilidades que você vai ter para o SZ total já era de se esperar que seria mais H cortado, menos H cortado e 0. Lembrando que o 0 aparece duas vezes, né? Então ele é um alto valor degenerado. Né? Apesar desses estados aqui serem ortogonais entre si, né, você está obtendo dois autovalores degenerados. Tá bom? Então a gente tem que tentar ver aí como é que faz do ponto de vista matemático obter novos estados que possuem autovalores distintos, né, para a gente construir autovalores distintos do SZ total. Né? E o S quadrado? Como é que fica essa brincadeira do S quadrado? Então, daqui a gente já pode concluir que os autoestados desacoplados, né, que é os chamados S1, MS1
e o S2 MS2 são autoestados de SZ total. Tá bom? Mas, com relação ao S quadrado, como é que fica isso aí? O S quadrado total, como é que ele é? Ele vai ser S1 mais S2 quadrado. Né? Ou seja, vai ser S1 quadrado mais S1 escalar S2 mais S2 escalar S1, né, mais S2 ao quadrado. Estou tirando aqui os chapéus, né, só para ficar mais fácil a notação. Né. S1 quadrado, tudo bem, a gente conhece como é que ele atua, né, nos autoestados acoplados. A gente sabe como é que o S2 quadrado atua também nos estados acoplados. A gente já fez aqui alguns exemplos. Ó. S2 quadrado, S1 quadrado, dá 3 quartos, 3 quartos. Como é que fica agora esse produto escalar aqui? Né? Então, S1 escalar S2, isso aqui vai ser S1x, S2x, mais S1y, S2y, mais S1z, S2z. Tá? Da mesma forma, o outro S2, S1 é S2x, S1x, tá? Mais S2y, S1y, mais S2z, S1z. Aqui é um comentário importante, né, que você tem que perceber que os operadores S1 e S2 eles comutam para quaisquer componente. Né? Não importa a componente que você escolha aqui, sendo J ou sendo I, isso aqui vai ser zero. Né? Por quê? Porque eles atuam em subespaços diferentes, em espaços vetoriais diferentes. Então, o comutador entre eles é zero. Da mesma forma que o comutador entre uma componente do momento angular orbital e uma componente do operador de spin, elas comutam. Porque uma atua em θ, a outra atua no espaço das funções de spin, nos spinores. Então, esse comutador é zero, posso trocar aqui. Então, não existe diferença, né, na prática entre esse produto escalar e esse outro produto escalar. Ou seja, o S2 total ao quadrado é simplesmente S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado, né, mais duas vezes quem? Esse produto aqui, S1x, S2x, mais o S1y, S2y, mais o S1z e o S2z. Ok? E o que a gente vai fazer agora é atuar cada um deles, né? Atuar esse operador aqui, SZ quadrado total, na base desacoplada, né, que a gente usou aqui também. Né? Vamos ver se esses caras desacoplados são autoestados agora do S total ao quadrado. Né? Para a gente fazer essa conta, a gente já sabe como é que esse operador ele atua. Já sabe como é que esse operador atua na base desacoplada. Resta agora saber como é que ele atua, como é que atua esses caras aqui. Ó. Não é difícil você observar. Perceba que a gente sabe que o Sx, né, ele é uma matriz, independente de ser da partícula 1 ou de ser da partícula 2, ele é uma matriz que é H cortado sobre 2, que é aí a matriz 1, 0, 1, né, 1, 0. Quando então o S1x atua num ket mais, o que acontece? Né? Isso aqui vai ser essa matriz que multiplica a matriz coluna 1, 0. Então você vai ter H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0, produto 1, 0. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser simplesmente, né, H cortado sobre 2,
né? 0 com 0 vai ser 0. Aqui vai ser 1, com 0 vai ser 1. Então, isso aqui é H cortado sobre 2, ket menos. Tá bom? E assim você constrói todos eles, né? Então, por exemplo, o y, né, vai ser o S1y atuando aqui no mais, só um exemplo, né? Você vai ter H cortado sobre 2, 0 menos I 0, aqui vai ser 1, 0. A gente tem a mesma coisa aqui, vai ficar 0, 0, aqui vai ficar I, H cortado sobre 2, ket 0, 1. Então aí H cortado sobre 2, ket menos. E aí você constrói todos eles, né? Quando você fizer essa conta aí, a gente vai poder aplicar o SZ total, por exemplo, né, no ket mais. Lembrando que cada operador desse de partículas individuais, né, atua no seu respectivo ket. Então a gente vai ter S1 quadrado mais S2 quadrado mais 2 vezes o SX1 S2x mais o S1y, o S2y mais o S1z e o S2z. Vou fazer uma aqui com vocês, depois a gente apenas passa para os outros para entender como é que a gente faz, né? Então, S1 quadrado atuando no ket mais vai ficar 3 quartos. Vamos fazer logo aqui, 3 quartos de H cortado ao quadrado, ket mais, né? S2 quadrado atuando no ket mais vai ficar 3 quartos quadrado, ket mais, né? SX atuando no mais e o SX atuando no mais aqui também, né? Vai ficar o quê? Tá aqui, ó, H cortado sobre 2, ket menos. Então vai ficar 2 vezes H cortado sobre 2, H cortado sobre 2, ket menos, né? Já o Y, atuando aqui no ket mais, a gente já viu aqui, ó, vai ficar IH cortado sobre 2, então aqui vai ficar 2 vezes IH cortado sobre 2, ket menos, 2, aqui IH cortado sobre 2, ket menos, né? E o SZ no mais vai ficar mais H cortado sobre 2, ket mais, e esse SZ2 no mais vai ficar H cortado sobre 2, ket mais. Ajeitando essa expressão aqui, a gente tem esse rapaz aqui, né? Perceba que I com I dá negativo, né? Então esse cara aqui vai cancelar com esse cara, ó. Eles são termos idênticos, né? Então aqui, ó, tem um 2 aqui, né? Então o que é que fica aqui, ó? 3 quartos de H cortado ao quadrado, 3 quartos de H cortado ao quadrado, e aqui dá 2 quartos de H cortado ao quadrado. Então isso aqui vai dar 8 quartos, né? Então o SZ total, ket mais, dá 8 quartos, que é simplesmente 2, né? Então é 2 H cortado ao quadrado, ket mais. Olha que interessante. Então, ó, a gente obtém que o ket mais também é autoestado, né? Então o ket mais ele é autoestado de S total ao quadrado com alto valor, no caso aqui 2H cortado ao quadrado. Tá bom? Vou fazer essa mesma brincadeira agora para o menos. Se você fizer essa mesma brincadeira por menos, aqui vai mudar apenas o ket menos. Aqui a gente vai ter que aplicar agora os operadores SX, SY no ket menos, né? Então é a mesma coisa, vai dar ket mais aqui, ket mais. Se você fizer essa mesma brincadeira, você vai ter 2H cortado ao quadrado também, ket menos. Ou seja, ket menos, né? Como ele é interessante, né? O ket menos desacoplado é autoestado de S total ao quadrado com alto valor também, 2H cortado ao quadrado.
bom? Agora você faz também o S total aplicando na base mista, né? Ou seja, aplicando no cat mais, cat menos, né? Essa brincadeira dá um pouquinho mais de trabalho, porque é mais e menos aqui, mas não é difícil você ver também que aplicando o SX no mais, o SX no menos, então a conta é semelhante. Eu vou saltar aqui para vocês. Aqui você vai encontrar h cortado ao quadrado, cat mais, cat menos, mais h cortado ao quadrado, cat menos, cat mais. Então aqui, ó, problema, né? Por quê? Porque eu estou observando que o cat mais menos não é autoestado. Tá certo? Não é autoestado de S total. Por quê? Porque eu não consigo eliminar, deixar esse termo aqui do lado direito somente com o termo de mais menos, né? Perceba que quando eu atuo S total no mais menos, aparece um termo aqui trocado, menos mais. Então não é. Tá bom? Da mesma forma, o S total ao quadrado, menos mais, quando você faz essa brincadeira aí, vai ficar mais h cortado menos mais h cortado sobre 2 menos mais. Ou seja, já demonstra que o cat menos mais também é um problema. Esse cat menos mais não é autoestado de S total ao quadrado, né? Ou seja, já chego à conclusão ruim de que a base desacoplada, pelo menos ela completa, né? A base desacoplada dos cats S1, MS1, S2, MS2, não diagonaliza simultaneamente SZ total e S quadrado total. Por quê? Porque eu estou vendo que parte da base aqui, que é justamente esses estados aqui, não são autoestados de S total. Então, apesar de eles serem autoestados do SZ total, eles não são autoestados do S quadrado total, ou seja, não diagonalizam ao mesmo tempo. Então, aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? O que a gente pode fazer? Uma vez que eu tenho já eu sei como é que o S quadrado total atua nesses dois vetores, eu posso tentar imaginar aqui uma combinação linear desses dois estados que seja, né, no caso, autoestado agora do S total. Será que existe uma forma de deixar uma determinada combinação linear que permite que ele seja autoestado, né? Não é difícil você imaginar essa combinação linear. Por quê? Porque perceba que se eu somar os dois, esse cara com esse cara aqui, por exemplo, né, ele já é autoestado, porque ele vai aparecer na soma aqui também, ó. Então, ó, por exemplo, se eu pegar a soma dos dois agora, o S total ao quadrado somado com cat mais, cat menos, mais cat menos, cat mais, né? Individualmente eu sei quanto é que vale, ó. Eu sei quanto é que é esse aqui e eu sei quanto é que vale esse aqui, né? Do primeiro aqui a gente tem h cortado sobre 2, cat mais, cat menos, mais h cortado sobre 2, cat menos, cat mais. No segundo a gente também tem a mesma coisa, ó. Então fica mais h cortado sobre 2, cat mais, mais h cortado sobre 2, cat menos, cat mais. Então se eu somar todo mundo vai ser o quê? H cortado com h cortado aqui, desse cara vai ser 2h cortado sobre 2, mais, menos, e aqui também vai ser 2h cortado sobre 2, menos, mais. Então, ó, perceba que a combinação linear, que é a soma, ela é autoestado. Ela se repete tanto de um lado como do outro. Qual é o outro valor? 2h cortado sobre 2. Então,
a combinação linear mais, menos, né, com menos, mais, é autoestado de S quadrado total. Olha que interessante. Né? Lógico que aqui não está normalizado, né? São dois autoestados, você tem que normalizar esse autoestado. Tá bom? Mas já sei que é autoestado. Isso é bom. Né? Da mesma forma, ó, se eu pegar agora e subtrair os dois, ó, o que acontece quando eu subtraio os dois? Né? Se eu pegar agora o S total e aplicar na subtração dos dois, a gente vai ter o quê? Menos, mais. Aí vai ficar mais h cortado, menos, mais h cortado ao quadrado, menos mais, menos h cortado ao quadrado, menos mais, menos h cortado ao quadrado, mais menos. Ou seja, cancela esses dois aqui com esse aqui com esse aqui, dá zero. Isso é ruim? Não, isso é bom. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, que a combinação linear negativa, ela é autoestado. Você tem um zero aqui, é como se estivesse multiplicando aqui de novo o próprio autoestado, só que com alto valor zero. Então, a combinação linear negativa, né, que é mais, menos, menos, menos mais, é autoestado de S total, né, com alto valor o quê? Zero. Então, nesse caso aqui, o alto valor é autoestado de S total com 2H cortado. Esse cara aqui é alto valor com zero, sem problema nenhum. Né? Então, ó, uma vez normalizada, agora a gente consegue, né, trabalhar com esses estados. Eu consegui transformar uma base agora, mesmo desacoplada, mas uma certa combinação linear, que é autoestado de todo mundo. Ou seja, mais, ket mais, ele é autoestado de SZ total, né, com alto valor mais H cortado, né? Ket mais, ele é autoestado de S quadrado total com alto valor que 2H cortado ao quadrado. Né? O ket menos, ele é autoestado de SZ total com alto valor, né, menos H cortado. Né? Mas esse ket menos também é autoestado de S total com alto valor que a gente encontrou, 2H cortado ao quadrado. Né? E as combinações lineares agora, que a gente acabou de encontrar, ó, elas são autoestados dos dois operadores também. Né? A combinação linear ket mais, ket menos, mais, ket menos, ket mais, não é difícil de você ver que é autoestado também, né, do operador SZ total, com o alto valor continua sendo o quê? Zero. Alto valor zero. Né? E essa mesma combinação linear, ela é autoestado do operador SZ total, que a gente acabou de encontrar, só que com alto valor agora, 2H cortado ao quadrado. Tá bom? A combinação linear negativa, que a gente fez aqui, se você atuar o SZ total, né,
não muda o autovalor. Né? Qualquer combinação linear de dois autoestados continua sendo autoestado do mesmo operador com o mesmo autovalor. Né? Então aqui a gente tem o autovalor, continua sendo 0. Tá bom? E essa combinação linear negativa, ela é autoestado do SZ total agora, né? Só que com autovalor 0. Então perceba que essa combinação linear negativa ela tem dois autovalores zeros, nulos, né? O que não tem problema nenhum. Tá bom? Então eu consigo construir aqui uma base, né? Ou pelo menos um conjunto de base, né? Que me permite encontrar autovalores tanto do SZ total simultaneamente com o S quadrado total. Então perceba o seguinte, ó, uma coisa interessante aqui desses autoestados é os autoestados que possuem o S quadrado total 2 H cortado ao quadrado, eles possuem um SZ, se você observar, ó, mais H cortado, menos H cortado e 0. Né? E o autoestado que possui o S quadrado 0, ele só possui o SZ0. Né? Então aqui para S2H cortado ao quadrado eu tenho três possibilidades. Né? Então eu posso dizer que quando o S total quadrado assume o valor de 2H cortado ao quadrado, as suas componentes podem ser mais H cortado, 0 e menos H cortado, menos H cortado. E quando o S quadrado total ao quadrado é com alto valor 0, ele só assume um SZ que é 0. Né? Então isso aqui, com relação ao SZ, você tem três componentes totais aqui. Né? E com relação aqui a esse rapaz, só tem um SZ total igual a 0. Né? No estudo de momento angular, né, de duas partículas, por exemplo, esses estados aqui que possuem esse momento angular total de spin 2H cortado ao quadrado é chamado aqui de estados de tripleto. Né? Enquanto que esse estado que possui o S total aqui 0 é chamado de singleto. Né? Por quê? Perceba que eu posso dizer que os autovalores do S total ao quadrado, eles podem ser S mais 1, H cortado ao quadrado, sem problema nenhum. Onde o S em que eu estou trabalhando aqui é quanto? 1. Então aqui o S é 1. Perceba que se o S for 1, né, a gente tem 1 mais 1, H cortado ao quadrado, ou seja, 2 H cortado ao quadrado. E nesse outro caso o S é 0. Por quê? Porque nesse caso aqui o S total, sendo S mais 1, quando o S for 0, aqui vai ficar 0, 0 mais 1, que me dá estado 0. Ou seja, existem aqui três estados com S igual a 1, que possuem um SZ total mais 0 e menos 1, e possuem um estado com S total 0, que possui um SZ 0. Ou seja, eu posso sair da minha base desacoplada S1, MS1, S2, MS2, e eu construir uma nova base agora, só que acoplada, S, MS, relacionado não às partículas individuais, não aos spins individuais, e sim ao spin coletivo, né? Ou spin, digamos, acoplado. Como é que são esses estados? Esses estados possuem S igual a 1 e as suas componentes, ó, mais 1, 0 e menos 1 de H cortado. Enquanto que esse aqui é o 0 com 0. Então eu saio dessas componentes individuais, que é mais ket mais, digo que esse cara agora representa um estado coletivo acoplado na qual o S é igual a 1, né? E como ele possui o autovalor mais H cortado, a sua componente é
mais um. Né? E o outro, que é a combinação linear positiva, já normalizada, vou normalizar essa combinação linear aqui. Isso aqui você sabe que vai ficar 1 sobre raiz de 2, normalizado. Me dá um spin total também 1, só que com a componente Z 0 na base acoplada. Né? E esse ket menos menos ele possui também um spin total 1, só que a sua componente é Z é menos 1. Então essa aqui é uma base individual que a gente chama de desacoplada. Né? E esses aqui são chamados estados de tripleto. Né? Por último, a última base desacoplada, ket menos agora negativa, combinação linear negativa. Tá bom? Me produz um estado de spin 0 com a sua componente também 0. Você quer chamar de singleto. Ok? Então eu saio de uma base desacoplada para uma base acoplada, na qual são agora autoestados do operador SZ total e do S quadrado total. Tá bom? Lembrando que a gente pode trabalhar, você pode trabalhar tanto com a base desacoplada como com a base acoplada. Né? Observe que a base acoplada ela possui informações acerca do spin total, né? Tanto o S total quadrado como o SZ total. Né? Então aqui é o S total, o SZ total. Né? E a base desacoplada ela possui informações acerca das componentes individuais, né? Da partícula 1 e da partícula 2. Ok? A forma como a gente pode estender isso aqui para outras partículas, né? É justamente trabalhando com uma combinação linear de forma geral, que eu vou mostrar mais na frente, né? Que são os chamados coeficientes de Gliebsch-Gordon. Né? Então, a gente pode trabalhar justamente isso daí de uma forma mais genérica, né? Considerando partículas não de spin meio-meio, mas partículas de spin 1, spin meio, partículas de spin 2, spin 1. Então, obviamente que a base vai aumentar e existe uma forma de transformar uma representação na outra, que é através dos coeficientes de Gliebsch-Gordon. Mas, por enquanto, o importante aqui destacar é que a forma como você constrói a soma de momento angular é baseada nos autoestados. Né? Você busca autoestados do operador SZ total e do S quadrado total. Aqui a gente fez o caso de duas partículas de spin meio. Tá certo? Então, a gente constrói aqui os chamados estados tripleto e estado singleto para duas partículas de spin meio, 2 elétrons ou um próton e um elétron, né? Ou 2 prótons, né? Enfim, qualquer partícula de spin meio pode ser ajustada em termos desses estados aqui. Tá bom? Então, até a próxima aula.